Olá, bem-vindos. Após termos processado o nivelamento, etapa na qual o Drummer APS construiu o programa de produção com todo o sequenciamento de operações nos diversos centros de trabalho, vamos entender agora o relacionamento entre as datas originais obtidas pelo planejamento e essas datas reprogramadas obtidas pelo nivelamento. E vamos entender como uma programação de produção tem um impacto na carteira de entregas ao mercado. Como que essa programação de fábrica efetivamente reprograma as entregas que eu tenho em cada um dos pedidos. Muito bem, vamos repetir um processamento aqui para nós entendermos desde o início essa geração das datas, carga de dados e planejamento, gestão de demandas. Neste momento inicial, eu carreguei em memória aquelas ordens que já estavam liberadas na fábrica e agora fiz o processo de MRP, no que diz respeito aos itens fabricados. Posso visualizar nesse momento aqui algumas consultas pelas datas originais, como por exemplo essa lista de demandas. Nessa lista de demandas aqui eu tenho todos os meus pedidos e previsões de vendas com a data original e vejam que nesse momento as datas reprogramadas elas estão exatamente iguais. Por quê? Porque eu ainda não fiz o processo de nivelamento, que é a etapa que irá calcular essa data reprogramada. Então vamos fazer aqui um agrupamento por cliente, por item. Então nós temos aquela condição que já vimos em alguns outros vídeos, onde eu tenho a carteira para cada cliente eu tenho aqui os meus produtos, e cada produto aqui eu tenho os meus pedidos. Muito bem, então nós temos essa data original aqui que foi calculada pela gestão de demanda. Se eu pego e analiso o perfil de carga, também pelas datas originais, eu consigo visualizar aquele perfil gerado com capacidade infinita. Então nós vemos aqui a fábrica como um todo e vamos analisar uma máquina específica, a máquina mais carregada. Muito bem, essas consultas eu estou visualizando com aquelas datas originais, que foram geradas novamente pela gestão de demanda. Quando eu pego aqui o perfil reprogramado, eu passo a visualizar as datas que a etapa de nivelamento conseguiu programar efetivamente. Então vamos processar aqui o nivelamento, onde eu tenho agora todo aquele sequenciamento, a criação do gráfico de Gantt, e agora eu posso visualizar aqui por essa data reprogramada. Percebam a diferença, pessoal. A data original ela mostra aquele perfil com capacidade infinita. E a data reprogramada mostra agora o mesmo perfil com um sequenciamento com capacidade finita. Da mesma forma, se eu pegar aqui nas listas, naquela minha lista de demandas, eu tinha aqui a minha data original, que no momento inicial aqui estava exatamente igual à data reprogramada. Quando eu peço para dar um refresh na tela, agora ele me mostra o que? A data reprogramada, obtida lá pelo nivelamento, e o atraso projetado. Vocês estão percebendo? Então nós sempre temos presentes aqui essas duas datas, a data original e a data reprogramada. Agora, quando eu faço o sequenciamento da produção, quando eu faço a construção do programa, eu estou programando efetivamente o que? As ordens de produção, todas as operações relacionadas a ordens de produção. E o sistema, então, ele faz a atualização desta data reprogramada dos pedidos baseado em todo esse encadeamento que nós temos aqui através desse log de consumo. Então, aqui nós podemos ver claramente que esse primeiro pedido aqui, por exemplo, ele foi atendido por esta ordem de produção. E através deste encadeamento aqui que nós conseguimos, nessa etapa final, em função da programação desta ordem de produção, sabemos exatamente qual foi o impacto neste pedido. Então, como vem o cálculo desta data aqui em cima? Ela vem em função da programação desta ordem de produção aqui que está fornecendo saldo. E esta ordem de produção, por sua vez, ela também usou saldo de diversas outras ordens aqui. Então nós podemos visualizar inclusive esse encadeamento no próprio gráfico de Gantt. Então se nós pegarmos esse pedido PVA1/1/1, nós vamos vir aqui no gráfico de Gantt e eu vou fazer aqui um filtro onde eu estou analisando aqui um determinado pedido PVA1/1/1, que é exatamente aquele que a gente está vendo na lista de demandas.
Quando eu venho no gráfico de Gantt, eu consigo, através desse filtro aqui, visualizar todo o encadeamento das ordens de produção que estão fornecendo saldos entre si e que estão atendendo aquele pedido. Então, aquelas ordens que aparecem lá, ali a ordem OLIB A1, ela aparece na lista de demanda como a primeira aqui que está fornecendo saldo para esse pedido. Então, percebam como é o encadeamento que o Dremel faz de todas as ordens de produção, uma fornecendo saldo para a outra, e a ordem de produção do produto acabado em si fornecendo saldo para aquele pedido, dando suporte à entrega daquele pedido ao mercado. Então, através desse encadeamento aqui, é que o sistema consegue chegar nesta data reprogramada para cada um dos pedidos e previsões de vendas. Esse encadeamento a gente pode também visualizar através dessa transação, dessa tela aqui, o detalhe do plano de materiais. Então, essa tela é interessante porque ela mostra aqui os dois conjuntos de datas, aqui as datas originais e as datas reprogramadas. Então, se eu analisar primeiramente aqui pelas datas originais, tanto das demandas quanto das providências, por exemplo, para um produto aqui, que é aquele nosso A1. Então, eu tenho aqui os meus pedidos, previsões de vendas, e eu tenho desse lado aqui as ordens de produção, ambas apresentadas com a data original, aquelas datas que foram obtidas pela gestão de demanda. Se eu quiser ver as providências, que são as ordens de produção, esse lado direito, pelas datas reprogramadas, basta que eu selecione aqui, dou um Go. Aqui então ele já está apresentando essas ordens de produção pelas datas reprogramadas. Agora, por aqui nós podemos visualizar que se nós mantivermos as datas originais das demandas, houve aqui então um desbalanceamento. Por quê? Porque eu programei as ordens de produção com capacidade finita, então eu consegui visualizar essa programação aqui no gráfico de Gantt, e agora eu tenho que visualizar aqui também o lado esquerdo pelas datas reprogramadas. No final das contas, isso daqui vai representar o quê? Qual o atraso ou eventualmente uma antecipação que cada pedido sofreu baseado na programação que eu obtive aqui dessas ordens de produção. Então, quando eu seleciono aqui as datas reprogramadas também para as demandas, dou um Go, aqui ele já fez o balanceamento, colocando as datas reprogramadas para os dois lados aqui. Então percebam, pessoal, em todas as telas de consulta do Dremel, nós temos basicamente a opção de enxergar pela data original, que é aquela data obtida pela gestão de demanda, e as datas reprogramadas, que são aquelas datas obtidas pelo nivelamento. Então é importante nós termos sempre em mente essa distinção para que a gente consiga fazer as análises de uma forma adequada. Por exemplo, voltando aqui no perfil de carga, é muito interessante nós termos essa visão original, que é a visão de capacidade infinita, gerada pelo MRP, gerada pela gestão de demanda, e a visão com as datas reprogramadas, que foram aquelas datas obtidas pelo nivelamento. Então, basicamente, todas as consultas, ou a maior parte das consultas, sempre pede uma seleção aqui. Você está visualizando o perfil original ou reprogramado. Então, sempre tenham isso em mente. Nestas transações, nessas consultas do Dremel, quando aparecer esta seleção, lembrem sempre, perfil original é o perfil gerado pelo planejamento. E o perfil reprogramado é o perfil gerado pela programação, pelo nivelamento. Então é bastante importante entender essa diferenciação aqui. Okay? Então, o objetivo desse vídeo foi esse, mostrar para vocês então como que o resultado de uma programação afeta a entrega dos pedidos ao mercado e esse conceito de data original e data reprogramada, em que momento cada uma é obtida. Ok, pessoal? Então, neste vídeo é só e até a próxima.